Pronto, voltamos e agora nós vamos falar desse conteúdo gramatical daqui da sintaxe, que também é um conteúdo muito importante que normalmente pega muito aluno, tá bom? A diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Inicialmente, meu amigo, eu vou te dizer o seguinte, ó, preste atenção nesses dois termos, ó, adjunto adnominal, complemento nominal. O que é que tenho de afinidade entre os dois? O que é que eu tenho de igual entre os dois? Ó, essa expressão aqui, ó, nominal. Então, tanto o adjunto adnominal quanto o complemento nominal referir-se-ão, eu nunca perco a oportunidade de falar mesóclise, viu? Então, tanto o adjunto adnominal quanto o complemento nominal referir-se-ão a nome. E aí tu tem que botar na tua cabeça o seguinte, ó, o que é nome em português? Substantivo, adjetivo e o que? Substantivo, adjetivo e advérbio. O restante, que se refere ao nome, por exemplo, pronome, numeral, artigo, é determinante, tá bom? Determina o substantivo. Aí eu vou ter que saber a diferença básica, ó. Vou ter que separar o joio do trigo. O que é o adjunto adnominal? Olha só, o que é uma coisa que está adjunta? Adjunta está próxima, está perto. E adnominal, aquilo que está junto do nome, aquilo que está junto do nome, aquilo que está junto do nome. Então, quando eu falar de adjunto adnominal, eu já vou ligar automaticamente à classe substantivo. Olha só, automaticamente eu já ligo aqui ao substantivo, tá bom? Olha só a conceituação. Faz parte dos termos acessórios. Rapaz, o que é um termo acessório? Vamos comparar na nossa vida. O que é um termo acessório? Apesar de eu não utilizar, é um colar, é um relógio. Se eu tirar esse relógio, lembra da teoria do relógio lá dos adjuntos adverbiais? Se eu tirar esse relógio, vai influenciar alguma coisa na minha vida? Eu vou deixar de conseguir estudar porque eu estou sem relógio? Não, né? Então é um termo acessório. Então, ó, faz parte dos termos acessórios dos nomes, determinando-os. Essa situação aqui de determinar ou qualificar não é tão importante que tu saiba, mas o que é que determina? Artigo, pronome, numeral. Artigo determina, ó, definido, indefinido, pronome, vai te dizer se é pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome possessivo, isso é determinação. E os numerais vai te dar ordens ou algo do tipo. E qualificando, no caso dos adjetivos, as locuções adjetivas, tá bom? Então, ó, ele vai determinar ou ele vai qualificar. Nesse caso aqui, ó. Percebam que quando eu tenho um termo, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vamos começar sempre pelo verbo. Jogam. A primeira coisa que você vai fazer é isolar o seu verbo. Aí você vai fazer a pergunta. Quem jogam algo, ó, algo. Daqui de jogam para algo. Eu tenho preposição? Não tenho preposição, eu já vou dizer que esse meu verbo é verbo transitivo direto. É a primeira análise que você tem que fazer. Professor, mas a questão é de adjunto adverbial, não importa. Não importa, vai fazer a análise do verbo inicialmente. Então, tu vai ver aqui, ó, o verbo é transitivo direto. O que é que todo verbo transitivo direto tem? Um objeto direto, que vai estar bem aqui, ó. Normalmente, ele vai estar para cá. Então, jogam o quê? Muita bola, que vai ser o meu objeto direto aqui, ó, muita bola. E para cá, ó, quem joga muita bola? Eu vou ter o meu sujeito. Pronto. Eu fiz inicialmente a divisão dessa oração em duas grandes partes. Sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Quem é o sujeito? É o que não é predicado. Quem é o predicado? Quem não é o sujeito. Só que percebam que eu tenho aqui, ó, nesse sujeito, 3 palavras, ó. Os nossos jovens, deixa eu apagar aqui para não ficar muito baldeado. Ó, os nossos jovens. E lá no objeto eu tenho, ó, muita bola. Dentro do sujeito, dentro do objeto, eu tenho as palavras que a gente vai chamar de núcleo, tá bom? Por exemplo, qual é a palavra mais importante de os nossos jovens? Lembra que eu tinha colocado bem aqui assim, lá na aula passada, que nós falamos de sujeito. O que é que pode ser sujeito? O que é que pode ser núcleo do sujeito? Substantivo, pronome ou palavra substantivada. Então, os nossos jovens, onde é que eu tenho um sujeito aqui? Jovens. Então, eu vou dizer que jovens é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito.
Aí eu vou ver palavras, ó, nossos e os. Essas palavras, elas estão juntas à palavra jovens, ou seja, elas estão adjuntas, elas estão próximas à palavra jovens. Eu vou chamá-las de adjuntos adnominais, tá bom? Olha bem aqui, ó, nesse outro caso, eu tenho aqui objeto direto. Mas quem é o núcleo do meu objeto direto? Bola. Eu posso tirar muita. O cara vai dizer assim, professor, mas muita aí é um adjunto adverbial, verdade? Mentira. Muito só pode ser adjunto adverbial se tiver assim, ó, muito. O advérbio ele não varia, meu amigo, não varia. Então, se tu tem muita, é feminino, muita bola é feminino, muito saco é masculino. Aqui nós temos um pronome indefinido, tá bom? Então, esse muita que está próximo à bola também é um adjunto adnominal. Rapaz, vamos tirar essas palavras, ó, olha só, vamos tirá-las aqui, ó. Deixa eu te retirar aqui, ó. Por exemplo, se eu tirar a palavra os nossos e se eu tirar a palavra muita, eu posso dizer assim, ó, jovens jogam bola. A oração continua com sentido? Continua com sentido, continua com sentido. Por quê? Porque esse aqui é só um acessório, é uma informação extra, uma informação adicional, tá bom? O contrário eu não consigo dizer, ó, os jogam muita, nossos jogam muita. Não dá certo, porque ele é acessório. Você já viu por aí algum óculos andando sozinho, algum relógio andando sozinho? Não, ele tem que estar no braço de alguém, ele tem que ser carregado, tá bom? Então, ele só acessora. Diferentemente do complemento nominal, ó. O que é o complemento nominal? É o complemento de um nome que necessita, por obrigação, ser complementado. Então, ó, faz parte dos termos integrantes. Olha só a diferença. Lá não era acessório, aqui é integrante, ele integra, ele faz parte, ele é essencial aqui no entendimento da coisa. Então, liga-se aos nomes. Lá no adjunto adnominal, eu só falei de substantivo, lembra? Aqui não, ó, eu posso ter substantivo, adjetivo ou advérbio, tá bom? Então, ó, complementando o sentido. Aí, olha só, assim como os verbos predicam, ou seja, existem verbos que necessitam de um complemento. Se eu disser assim, eu comi, o quê? Ou quem, né? Então, o que eu comi? O bolo. Se eu disser assim, eu vendi, o quê? O meu carro. Eu comprei, o quê? A bolsa. Então, eu preciso de um complemento para ter um sentido completo, tá bom? Os nomes são a mesma coisa, só que qual vai ser a diferença? Nos nomes, lá nos verbos, a gente vai ter complemento verbal direto, que nós chamaremos de objeto direto, complemento verbal indireto, que nós chamaremos de objeto indireto. Aqui não, tudo é complemento verbal, complemento nominal, tá bom? Tudo é complemento nominal, tudo tem preposição, não vai ter essa distinção, tudo vai ser só complemento nominal. Então, os nomes também o fazem, ou seja, alguns nomes precisam de um complemento para poder passar a informação completa. Eu vou chegar para ti, deixa eu ver aqui, eu vou chegar para um aluno e vou dizer assim, rapaz, eu tenho medo. A primeira pergunta que o cara vai me fazer, qual é a pergunta que você vai me fazer na hora que eu disser assim, Juliano, eu tenho medo. Você vai me fazer assim, professor, o senhor tem medo de quê? Então, percebe que esse de quê que surgiu aqui, ó, esse de quê que surgiu aqui, ele não vem do tenho, porque quem tem algo. Tem o quê? Medo. Então, medo é o teu objeto direto. O medo é o teu objeto direto. Só que a informação, ela fica incompleta. Você diz, eu tenho medo. Sim, menino, tu tem medo de quê? De quê? De fantasmas. Então, há essa obrigação de eu ter um complemento nominal, tá bom? Se eu chegar para te dizer assim, ó, os moradores de rua têm necessidade, qual é a pergunta que você vai me fazer? Qual a possibilidade de pergunta que tem de fazer? Tem necessidade de quê? Tem necessidade de quê? Não, eu vou precisar de um complemento, aí eu vou dizer, ó, de abrigo. Agora, olha só, se eu disser assim, rapaz, eu tenho uma cadeira. Eu tenho uma cadeira. Tu não vai me perguntar, rapaz, tu tem uma cadeira de quê? Eu tenho uma casa. Rapaz, eu tenho uma casa de quê? Eu moro num apartamento. Eu moro num apartamento de quê? Não tenha essa necessidade, tá bom? Não tenha necessidade desse complemento. Se eu complementar, vai ser um adjunto. Por exemplo, eu moro numa casa de barro. Né? Eu moro numa casa de barro. Esse de barro, ele só está me dando uma noção acessória, está me informando que tipo de casa eu moro, mas não é necessária obrigatoriamente, tá bom? Aí, olha só, primeiro foi a teoria. Aí, agora vamos para o estruturalismo da coisa, ó. Eu vou
te mostrar esse quadro, anota esse quadro, e tu tenta entender o adjunto adnominal e o complemento nominal a partir da teoria dos conjuntos. Eu espero que o João Pedro já tenha dado esse conteúdo, senão eu vou ter que dar matemática também, mas vai dar certo, ó. Adjunto adnominal, complemento nominal. Eu vou ter, ó, características que são inerentes aos adjuntos, eu vou ter características que são inerentes aos complementos, e eu vou ter bem aqui no meio o que a gente chama de ponto de intersecção. Ou seja, os pontos de intersecção são aqueles pontos que são comuns aos adjuntos e aos complementos, tá bom? Então, o primeiro ponto, ó, o primeiro ponto de interseção. O adjunto adnominal, ó, tu já bota bem aqui, ó, pode. Tu já bota bem aqui, ó, pode. Sempre, ó, bota bem aqui, ó, sempre. O adjunto adnominal, ele pode se referir a um substantivo abstrato, anota aí, a um substantivo abstrato. Professor, o que é um substantivo abstrato? Substantivo abstrato é aquele que a gente não consegue fazer uma imagem. Não vai dizer que é aquele que tu não consegue pegar, não, porque lá na tua prova vai estar Saci Pererê, tu vai dizer que é abstrato e tu bebe água. Porque Saci Pererê, eu consigo fazer uma imagem. Então, o substantivo abstrato é aquele que eu não consigo fazer uma imagem na minha mente. Se eu disser assim, Saci Pererê, o cara vai imaginar o quê? Um neguinho de uma perna só, de vermelho, fumando cachimbo, fazendo traquinagem, né? Lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pronto, se eu consigo fazer uma imagem na minha mente. Se eu te disser assim, bruxa, eu vou entender com o quê? Uma mulher com uma verruga, um nariz enorme, uma verruga voando numa vassoura, não é não? Se bem que hoje as bruxas são mais bonitas do que as próprias princesas, né? Tem uma bruxa lá do Frozen, né? Minha menina gosta muito desse Frozen. A bruxa é mais bonita que a princesa, então está meio desconexo aí o contexto. Então, ó, o adjunto adnominal, ele pode se referir a um substantivo abstrato ou a um substantivo concreto. A um substantivo concreto. O complemento nominal, se ele se referir a um substantivo, esse substantivo sempre vai ser abstrato. Então, eu estou analisando lá a minha oração. A minha oração veio pedra. Pedra é um substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Tu já esquece isso daqui, ó. Eu estou analisando a minha oração. Lá na minha oração veio carro. Carro é substantivo abstrato ou concreto? Concreto. Tu já esquece isso daqui. Não, mas eu estou analisando lá desenvolvimento. Desenvolvimento. Desenvolvimento é concreto ou abstrato? É abstrato. Então, beleza, pode ser um dos dois. O primeiro ponto de intersecção que eu vou achar entre os dois, qual vai ser? O substantivo abstrato. O substantivo abstrato vai ser o meu primeiro ponto de intersecção, ou seja, aquele que é comum aos dois termos oracionais. Aí eu vou ter o segundo ponto aqui, ó. Esse adjunto adnominal, ele pode ser preposicionado. Ele pode ser preposicionado. Preposicionado. Já o complemento nominal, ó, tu bota assim, ó, sempre com preposição. Ele sempre vem com preposição, tá bom? O adjunto pode e o complemento sempre vem com preposição. Aí, beleza. Qual vai ser o meu segundo ponto de interseção? Preposição. Preposição vai ser o meu segundo ponto de interseção. Porque se vier preposição, eu não tenho como definir de cara, é um adjunto ou é um complemento. Aí, meu irmão, tu vai direto para o quarto ponto, ó, O adjunto adnominal sempre vai ter uma noção de agente ou a noção possessiva. A noção possessiva. Já o complemento nominal, ele sempre vai ter noção de paciente. Paciente. E aí, nós vamos ver essa noção de agente e paciente na hora das questões aqui. A gente vai aplicar na hora das questões, tá bom? Não te preocupa, porque inicialmente, quando eu digo assim, noção paciente, noção agente, não dá para tu visualizar muito bem o que seria essa noção paciente ou agente, tá bom? Aí eu vou ter outros dois pontos aqui, ó. Se eu tiver um adjetivo, e esse adjetivo, ele for precisar de um complemento, eu já boto logo. É complemento nominal. A mulher é fiel. Você diz assim, ó, não, a mulher não. Mulher também, né? Mas todo homem, e você que vai ser igual a mim, policial, todo policial é fiel. Então, ó, quem é fiel a algo ou a alguém. Então, tu vai dizer assim, o sargento Bruno é fiel à sua filha, é fiel à sua mãe,
é fiel à sua família. Olha aí, ó, tu percebe que fiel é um adjetivo. Só que o adjetivo fiel, ele precisa de um complemento, não precisa? Quem é fiel a algo, é fiel às suas convicções. Pronto, é adjetivo, precisa de um complemento. Vou botar o quê? Complemento nominal. E se for advérbio? Da mesma forma, se for advérbio, por precisar de um complemento, tu vai dizer da mesma forma. O sargento Bruno agiu fielmente. Fielmente é o quê? Não é um advérbio? Então, o sargento Bruno agiu fielmente aos seus princípios. Tá bom? Então, pega esse bizu, como lembrei de um professor que tem aqui em Teresina, ele fala desse jeito, ó, pega esse bizu e anota, se for adjetivo ou advérbio, sempre vai ser complemento nominal, necessitando, obviamente, desse complemento, tá bom? Então, ó, tira o print daqui, ó, faz aí o teu Memorex. Isso que está aqui é igual aqui, ó, presta atenção, ó, substantivo abstrato, preposição, aí aqui, ó, tá tudo aqui, ó, aqui é o adjunto, né? Então, isso aqui tá tudo aqui, e isso daqui tá tudo aqui, eu só fiz a inversão da coisa aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos ver como é que isso daqui atua dentro das questões. A minha coordenação, me informa só aí, tem quanto tempo? Ainda dá para a gente responder as questões aqui, para não ficar 2 vídeos, tá bom? Então veja bem, ó. Essa questão aqui foi uma questão do meu concurso de sargento. Essa questão foi que me promoveu a sargento. Porque muita gente errou e eu acertei, né? E aí o cabo veio dizer, não, sargento, faça o recurso lá. Eu digo, recurso é uma porra, se eu acertei a questão. Então, ó, partidos são fundamentais para a consolidação da democracia e o permanente desenvolvimento da cidadania e devem existir de verdade em bases cotidianas. Os termos sublinhados no período acima classificam-se nessa atividade de análise sintática, respectivamente, como. Então, meu irmão, ó, presta atenção. Quando tu vai responder uma questão, tu está vendo aqui, ó, os termos. Já é uma questão de análise sintática, não é não? Então, ó, primeira coisa que tu vai fazer, a expressão da democracia está ligada diretamente a qual termo? Consolidação. E a expressão da cidadania está ligada a qual termo? Desenvolvimento. Cara, consolidação e desenvolvimento são nomes ou são verbos? São nomes, não é não? Se é nome, tu já elimina isso bem aqui, ó, para não perder tempo. Objeto direto e objeto indireto. Ó. Aí o resto tudo vai ser, ó, adjunto complemento. Percebeu aí, ó? Adjunto complemento. Ele botou esse objeto aqui só porque não tinha mais o que botar, não tinha mais combinações possíveis. Então vamos lá. Ó. A oração é essa daqui. São fundamentais para a consolidação. Consolidação é um substantivo que pode ser tanto aqui quanto aqui, é um adjetivo ou é um advérbio. É um substantivo. Mas consolidação é um substantivo concreto ou abstrato. Tu consegue fazer uma imagem na tua mente, ó, isso daqui é consolidação. Consegue não, né? Então, ó, vai ser o quê? Substantivo abstrato. Ele pode ser tanto aqui, ó, quanto ele pode ser aqui. Não te ajuda em muita coisa. Segundo, da democracia, que é o termo que a gente está analisando, ó. O termo que a gente está analisando é da democracia. Esse termo, ele tem ou ele não tem preposição? Tem aqui, ó. O Dzinho, né? Ó, D mais A é uma contração da preposição de mais o artigo A. Então, beleza. Vai empancar de novo, ó, porque ele pode ser preposicionado e aqui ele sempre tem preposição. Vai empancar no segundo termo. Aí, cara, tu vai para o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? É tu saber se ele tem essa noção de ativo ou passivo. Tá bom? Justamente aquilo que eu falei. Na questão é mais fácil. O que é que tu vai entender? Ó? Consolidação da democracia. Essa democracia aqui, ela consolidou ou ela foi consolidada? A democracia consolidou ou ela foi consolidada? Pensa bem aí direitinho. São fundamentos para a consolidação. Essa democracia, ela foi consolidada. Tá bom? Normalmente, não é sempre, às vezes a gente não consegue, mas em 90% dos casos em que eu tenho um complemento nominal, que é o caso aqui, ó, complemento nominal, porque eu tenho noção paciente, ó, isso é paciente, ó, agente, paciente, agente, adjunto, agente, adjunto, agente, adjunto. Paciente é complemento, né? Então, ó, normalmente quando eu tenho essa noção de complemento nominal, eu consigo fazer do termo aqui, ó, um verbo na voz passiva. Então, quando dizer assim, ó, a democracia
foi consolidada. Percebe que eu tenho bem aqui, ó, consolidada, como se eu estivesse transformando consolidação em verbo. Eu consigo fazer, é quase a transformação de um termo aqui dessa frase na voz passiva, tá bom? Olha a próxima alternativa aí, ó. Desenvolvimento, novamente, ó, desenvolvimento, substantivo, adjetivo ou advérbio, substantivo. Concreto ou abstrato? Abstrato vai bater nas duas traves. Da cidadania, tem ou não tem preposição? Tem preposição, pode ser os dois do mesmo jeito. Aí eu vou lá de novo, ó. Desenvolvimento da cidadania. Meu irmão, a cidadania desenvolveu ou ela foi desenvolvida? Então, eu vou dizer assim, ó, a cidadania foi desenvolvida. Preguiça de escrever da porra. Então, foi desenvolvida. Nesse caso aqui, ó, eu tenho paciente ou tenho agente? Paciente novamente, né, não? Logo, eu vou ter complemento nominal novamente. Entendeu como é que eu faço essa noção de paciente e de agente? É só isso. É só isso daqui. Então, a resposta dessa questão aqui, vamos ver aqui, seria ambos complemento nominal, letra D, tá bom? Letra D. Eu coloquei aqui para vocês 10 orações. Vamos fazer aqui juntos, tá bom? 10 orações nas quais a gente vai analisar de uma por uma e vai responder na sequência a algumas questões. A minha coordenação já está me dizendo aqui que o tempo não vai dar. A gente vai encerrar esse bloco e aí na sequência a gente faz as orações e depois a resolução das questões, tá bom? Até logo.